Então tá, pessoal, eu sou o Henrique e esse é o podcast do site Aparelho Elétrico. O nosso propósito é informar, qualificar e inspirar microempreendedores criativos. Seja da Liga Oficial de Apoiadores do Aparelho Elétrico e nos ajude a continuar esse trabalho. E aqui vão os boas-vindas para quem começou a apoiar o Aparelho Elétrico nos últimos dias. Um grande abraço para Isabela Alves, Matheus Weber, Carol Fernandes, Wagner Pinto, Eli Natan, Leonardo Roelsley e Antônio Dávila. Muito obrigado pelo apoio, meus caros. Todos já foram devidamente adicionados ao nosso grupo fechado no Facebook e já foram também cadastrados no site do Aparelho Elétrico para acessar todos os conteúdos exclusivos. Se você quiser fazer parte do nosso grupo de apoiadores e também ter acesso a todo o conteúdo exclusivo que só os apoiadores têm acesso, faz o teu apoio em aparelhoelétrico.com/seja da liga. aparelhoelétrico.com/seja da liga. Beleza? Dito isso, agora sim, bora ligar o aparelho. Você quer fazer melhor, você quer que saia tudo perfeito. E aí isso meio que dá aquela paralisia, assim, de tipo, você não sabe nem por onde começar. Alguma coisa que tu pode fazer, algumas simplificações que tu pode fazer para que esse negócio evolua, ele vá para frente, porque é mais valioso o teu projeto andando do que ele parado. Então tá, pessoal, apresentando as participantes dessa edição do podcast do site Aparelho Elétrico, a jornalista, especialista em processos e produtos criativos, e já é praticamente sócia da casa aqui, Giovana Beltrão. Tudo bom, Giovana? Tudo bom, Henrique? Olá pra quem tá ouvindo, vambora para mais um, isso aí. Do blog Revisão Para Quê? A redatora e revisora Carol Machado. Tudo bom, Carol? Tudo bem, Henrique? Vamos aí falar sobre mais um assunto importante na nossa pauta empreendedora. E o tópico desse episódio é o conceito menos é mais aplicado à rotina do microempreendedor criativo. Aplicar o conceito menos é mais no dia a dia de trabalho pode ser muito útil para ganhar produtividade, manter as coisas rodando e aprender durante o processo. Ajuda também a quebrar o círculo vicioso do perfeccionismo e da procrastinação. E, talvez o mais importante, ele revela a essência das coisas. Descobrindo o que é essencial em um projeto, em uma tarefa e até mesmo em uma conversa de negócios, a gente descobre também o que é superficial e, portanto, pode ficar de fora. A ideia por trás disso tudo é manter o fluxo de trabalho sempre descomplicado e contínuo. Então, Carol, vou começar te fazendo uma pergunta bem legal, assim. Tu gosta de manter as coisas simples no trabalho ou tu só vê valor no que é complexo, elaborado e trabalhoso? Eu gosto de luxo e glamour. Champanhe na beira da piscina. Quem não, Exatamente. né? Exatamente. Trabalhar de frente pra Torre Eiffel, só coisas completamente complicadas. É engraçado, assim, a gente vai aprendendo, né, que nem tudo vai ser no primeiro momento da exata forma que a gente tinha planejado ou que a gente sonha. A gente tem muita expectativa, mas pra tornar a expectativa realidade, a gente vê que é muito mais trabalho e acaba sendo muito mais complicado. Eu quero muito ter um curso para revisor online e tudo mais, super completo, do zero a você é um profissional. Mas eu tenho o blog já há 8 anos, tenho esse projeto há 8 anos e ainda não consegui tirar do papel porque é uma coisa extremamente complexa em conteúdo, em execução, né? É uma coisa que não dá pra fazer sozinha, é muita coisa. Então, claro, esse é o meu sonho, mas por outro lado, o que eu consegui até agora realizar é fazer
fazer um pequeno workshop, lançar um livro, que é uma coisa mais simples, com a minha experiência, fazer a consultoria, por exemplo. Então, assim, pequenas coisas que juntando já são uma boa parte daquilo que eu queria passar para as pessoas, mas que no fim ainda não tomou forma de curso, porque é algo extremamente complexo que eu ainda não consegui fazer. Então, eu vou lançando essas pequenas partes desse projeto grande, às vezes em outros formatos, às vezes no formato de curso também, mas de uma forma que seja mais simples, pegue uma pequena parte desse projeto e consiga executar da forma que eu posso com os recursos que eu tenho. Então, acho que isso é um bom começo, assim, pra gente começar a pensar quais são os recursos que a gente tem, o tempo que a gente tem, né, que é o recurso talvez mais escasso e precioso, e o que a gente pretende alcançar em quanto tempo. Acabou o podcast, já resumiu, matou a pauta, vambora, vamos tomar uma cerveja, vamos pro bar. Mas é exatamente isso, né? É uma coisa que, não sei se tu vai lembrar, Giovana, foi no podcast de como ter disciplina pra trabalhar sozinho. Eu acho que tu falou da tua pesquisa e tal, que tu tinha uma pesquisa muito ambiciosa, né, Giovana? Uhum. Eu acho que se encaixa muito bem nessa situação e com certeza, quem empreende, quem precisa executar algo e quer executar algo e deixar a sua marca, sempre tem esse negócio da ambição, né? De fazer um negócio muito definitivo, né? Como o caso do curso da Carol. Carol, eu me vi nisso aí também. Tipo assim, eu também tenho vontade de escrever um livro sobre a questão de como produzir um podcast, né? Das coisas que eu venho aprendendo aqui e tudo. Só que já criei um mapa mental dele e eu fico assim, nossa, isso aqui é uma coisa muito robusta. Que eu preciso também melhorar meu aprendizado naquela área, aquilo ali eu preciso organizar, é muito planejamento, muita escrita, muita dedicação e o negócio não sai do papel. Então eu acho que para esse início de podcast fica bem claro assim, eu acho que é equalizar as expectativas e equalizar a ambição que a gente tem em relação aos projetos, né? E isso é muito uma coisa de menos é mais. É porque tu poderia já, sei lá, lançado um livro sobre podcasts na ótica de gravação e produção, sei lá, só essa parte, sabe? Exatamente. Mas tu quer falar sobre tudo e acaba que tu nem a parte de produção conseguiu eliminar ainda, não conseguiu fazer, né? Então acaba gerando uma ansiedade. Acho que tem um detalhe também, que é assim, quando, né, você trabalha com criatividade, ou até nem seu trabalho não é tão criativo, mas é um projeto seu, você tende a se envolver mais com ele, né? Então, assim, você quer fazer mais, você quer fazer melhor, você quer que saia tudo perfeito, e aí isso meio que dá aquela paralisia, assim, de tipo, você não sabe nem por onde começar, né? Exatamente, aí tu tocou numa palavrinha que é bem interessante, né? Fazer tudo perfeito, né? A gente já volta ao podcast de perfeccionismo, né? Que a gente fez há muito tempo e já tá na hora da gente atualizar, fazer outro. Porque é exatamente isso, assim, acho que rola um negócio de tipo, não, eu quero fazer a parada, deixar minha cara ali, deixar minha marca, e uma coisa de fazer definitivo, tipo, não, como se fosse uma coisa definitiva, não, olha, eu fiz isso aqui, acabou, não vou mais me envolver com isso, né? Isso é uma coisa que, por exemplo, até livro, né? Os livros são lançados de novo, eles são reeditados, as versões são melhoradas e tal, e tem esse negócio do melhoramento contínuo, né? As coisas não precisam ser definitivas, né? Acho que em boa parte dos projetos as coisas não são definitivas, né? No dia a dia de trabalho as coisas não são definitivas, não é uma única vez que tu fez aquilo, pá, parou, tá feito e deu, agora faz outra coisa, isso aqui tá resolvido, fiz a minha obra, né? Acho que muita coisa a gente consegue fazer melhorando ao tempo, né? Salvo aí se for uma, por exemplo, música, né, cara? Fez a música, gravou, botou no disco lá, ela tá registrada, ali tá, de certa maneira, pronta, né? Mas em projetos digitais, em empreendimentos, a coisa ela vai melhorando ao longo do tempo, né? Mas mesmo música, por exemplo, quantas versões aí de bandas de 20, 30 anos que vão surgindo e é assim, qualquer projeto que se queira que seja de longo prazo vai acabar mudando, até porque a gente muda muito também, né, no processo. Então, se começar talvez mais simples, seja mais fácil de colocar o carro andando e depois ir, sei lá, colocando ar-condicionado, banco de couro, essas coisas assim. Exatamente, e aí tu falou do carro, tem aquela máxima do empreendedorismo, né, que é, eu digo muito pra mim isso no dia a dia, que é consertar a roda do carro com o carro andando, não dá pra parar, né, teve um problema ali, o projeto não tá ideal, não são as condições ideais, na situação ideal que tu tá tendo, cara, vai do jeito que dá, com o tempo tu vai consertando as coisas, isso é bem importante deixar claro, deixar de dica pra galera aí que tá ouvindo a gente, e acho que isso acontece muito quando a gente tá começando, assim, né, que a gente trava, não, mas eu não consigo tirar o meu projeto do papel porque eu quero
quero que ele seja muito grande, ele tenha muitas funcionalidades, eu quero que ele faça isso, que ele faça aquilo, e eu não tô indo pra frente, ele não tá evoluindo. Então tem que ser honesto, perceber que não tá evoluindo o negócio e que tem alguma coisa que tu pode fazer, algumas simplificações que tu pode fazer pra que esse negócio evolua, ele vá pra frente, porque é mais valioso o teu projeto andando do que ele parado, né? Isso tem que ter consciência disso, né? Outro dia um conhecido meu falou que ele queria fazer um projeto lá, uma coisa lá misturada com o Airbnb, um serviço lá, ele ia oferecer com o Airbnb lá, com quem tinha casa no Airbnb e tal. E ele queria um aplicativo pra isso. E eu falei pra ele assim, cara, mas não precisa de um aplicativo. Isso é só tu entrar em contato com os donos de casa do Airbnb, com as pessoas que têm, né, que anunciam seus imóveis no Airbnb. Não, mas daí eles não vão querer fazer. Era uma coisa de tipo assim, não, se eu tiver a tecnologia, a automação, eles vão me levar mais a sério. Só que, cara, na verdade não. Se a tua solução for boa, independente de ter automação ou não ter, eles vão comprar de ti, né? Eu acho que isso é um bom exemplo. Não foi tipo o Easy Taxi que começou com formulário de e-mails e tu requisitava o táxi por um formulário de e-mail e aí depois, aí eles tinham, sei lá, um pessoal que fazia essa intermediação, recebia o e-mail, ligava pra cooperativa e pedia o táxi, tipo, tudo bem, no mais simples possível, mas funcionando, e aí foi crescendo e foi se desenvolvendo e aí virou um aplicativo e aí foi comprado, vendido, não sei. Então, é assim, tem que começar da forma que dá. E aí depois, que nem tu falou, a melhoria contínua. É tu ir desenvolvendo com os recursos que tu vai conseguindo também, né? Porque se tu começar simples e ver que aquilo não se valida, que as pessoas não têm interesse, tu não precisa gastar mundos e fundos pra criar algo super complexo que ninguém no fim quer usar, né? E que acontece bastante, né? A gente fica segurando o lançamento das coisas, né? Outro dia também tem um amigo meu que falou assim, cara, eu até não conto essa história pra muita gente porque eu tenho vergonha. Ele ficou acho que 2 ou 3 anos trabalhando com uma equipe num projeto que depois ele lançou e não aconteceu nada. Tipo, ele ficou criando muitas funcionalidades, tipo uma rede social, alguma coisa assim. Ele gastou dinheiro, gastou tempo e não deu em nada, assim. Tem uma coisa que ele tem vergonha de comentar, se ele comenta meio por debaixo dos panos, porque a gente fica segurando demais o negócio, né? E esse negócio que tu falou do Easy Taxi é muito bom. É massa isso aí. Eu não sabia dessa história. Mas é o exemplo perfeito, cara. O que tu precisa fazer para que as pessoas saibam que o teu projeto existe, o teu serviço, a tua solução que tu tá oferecendo existe, para que tu consiga colocar isso na rua rápido, fácil, as pessoas possam usar e tu pode aprender com isso, né? Aí tu, opa, agora eu preciso melhorar aqui, preciso melhorar lá. Se não tiver na rua, as pessoas não sabem. E tu não sabe, porque as tuas impressões em relação àquilo são só tuas impressões. Tu precisa validar isso, saber se isso de fato são coisas onde tu precisa melhorar ou não. Eu só ia complementar com isso, que a gente tá falando aqui de MVP, né, e tal. Tem aquela imagenzinha que é como se faz e como não se faz um MVP, que é, tipo, o primeiro passo não é ter uma roda e colocando outra roda e colocando o chão do carro, coisas assim, né, pra continuar na metáfora do carro. Isso até ter um carro, é tipo começar no patinete, depois ter uma bicicleta, depois ter uma moto, depois ter um carro. Então, tu começa com algo simples e funcional, evolui pra algo um pouco mais complexo e continuando funcional. Assim, tem que ser, do dia 1 tem que funcionar, mas não tem que ser super complexo. E melhorando a partir disso, né? Pra poder, que nem tu disse, validar a ideia e ir construindo e aprendendo com o feedback do público, porque a gente é um tipo de usuário só e depois outras pessoas vão ter outros usos e vão ter outras necessidades. E a gente precisa aprender disso, ainda mais se for um produto, né? Se for algo que vai ter escala e tal. Exatamente. Só que eu acho que tem uma coisa que de repente dificulta para quem tá começando a empreender e tá na sua primeira ideia, quer lançar o seu projeto, que é a questão de descobrir o que de fato é a essência, né? Nesse teu exemplo foi muito legal, né? Porque tu começou falando do carro e aí depois tu falou primeiro, não, patinete, depois uma bicicleta, daí foi evoluindo e chegou o carro, né? Daí tu já tá indo muito mais rápido, com muito mais autonomia do que o patinete no início, né? Ou o skate no início. Mas o que é a essência desse projeto aí? É o transporte, é tu conseguir te locomover. É isso que tu tá resolvendo pras pessoas, né? Levar a pessoa do ponto A ao ponto B. Isso que tem que estar claro na tua cabeça. E não é o carro, né? Vou fazer o carro de um jeito lá, sei lá. É o transporte que tu tá resolvendo, né? Tu acaba chegando num conceito mais abstrato, né? Eu gosto de dizer que eu não troco vírgulas, mas isso faz parte do meu trabalho, porque eu ajudo as pessoas a se comunicarem de uma forma melhor. Tem que realmente chegar nessa parte mais abstrata do teu negócio e entender por que as pessoas querem trabalhar contigo. Isso no caso de serviço, né? Ou em produto, o que teu produto oferece de benefício para as pessoas também. Como é que é essa questão da vírgula que tu falou aí? Não troco vírgulas porque esse é do estilo da pessoa escrever, tu diz? Não. O meu trabalho não é trocar vírgulas.
Não é algo mecânico ou simplesmente aplicação de regras. Eu troco as vírgulas. Sim, tu vai além. Mas isso faz parte de algo maior, né? Faz parte de ajudar as pessoas a se comunicarem. Exatamente. Porque se aquela vírgula tá atrapalhando a comunicação, aí sim eu vou mexer naquilo. Mas não é só ver se a palavra tá com um acento ou não, sabe? Pelo menos é como eu vejo meu trabalho, assim. Claro, tem a forma mecânica, né? A forma que é trocar a vírgula, mas tem um propósito um pouco maior. Também é muito desanimador, né? Pensar, eu sou uma trocadora de vírgulas, de lugar de vírgulas, sabe? Então, mexe na autoestima direto. Exato. Então, se tiver algo mais interessante por trás, é mais fácil de levantar de manhã e trabalhar. Mas isso tudo é que nem tu falou, né? Em relação a projetos, mas a gente pode simplificar, eu acho, outras coisas também. Ainda nessa pilha tem aquela história não é a história da Kodak, que eu acho que foi dentro da Kodak mesmo que um funcionário começou a desenvolver o projeto da máquina digital, né? Da câmera digital. E aí os donos da Kodak falaram assim, cara, para de trabalhar nisso aí, porque o nosso negócio é vender filme fotográfico. Daí eu acho que o cara se demitiu, foi lá e começou a vender câmera digital. Porque a Kodak se perdeu da essência do negócio, que era registrar as memórias ali, né? Fazer as fotos e tal. Não era vender filme gráfico. E aí eu acho que tá o negócio da dificuldade de descobrir qual que é a essência e como que se aplica o menos é mais no empreendedorismo, né? O menos é mais te ajuda a descobrir o que é a essência do negócio. Tem coisas que daqui a pouco tu tá fazendo no teu dia a dia de trabalho que estão te ocupando um tempo precioso e tu não tá vendo que isso não tá agregando em nada, né? Que nem eu brinquei com a Carol agora em off aqui, falando que, quando eu vou convidar a Carol pra gravar um podcast, eu só digo, oi Carol, vamos gravar um podcast sobre assunto X, dia tal? Pode ser? É direto e reto, cara. Eu não pergunto pra ela como é que tá o clima em Lisboa, se ela comeu um pastel de nata. A essência daquilo é eu saber se ela pode gravar naquele dia. Aí sim, se ela tiver com tempo, tiver disposta a falar mais e eu poder falar mais também, a gente conversa sobre outras coisas. Daí a gente evolui o nosso papo. Mas a essência daquele papo ali é eu saber se ela pode vir participar de um podcast com a gente. E eu acho que a dificuldade pra muita gente é aplicar isso no dia a dia, descobrir qual que é a essência dessa tarefa que eu tô fazendo agora. Porque a gente tá falando muito direcionado a projetos, como se fosse uma coisa grande, ou a nossa carreira. Mas, cara, as pequenas ações do dia a dia têm a sua essência. E tem, talvez, perfumarias ali que tu pode deixar de fora. E vai tornar todo o processo mais fácil. Eu acho que quem tá começando tem muito a noção de, tipo, a ideia de que não tá preparado pra fazer aquilo. Então, que você precisa se preparar. Então, se você vai começar a trabalhar como freela, você tem que fazer um currículo, e aí você tem que fazer um LinkedIn, e aí você tem que fazer um site, aí você tem que fazer um cartão de visita. Você fica tanto ali naquela preparação que nunca chega na ação de fato, né? De começar a fazer as coisas e ir fazendo gradualmente. Eu mesma, eu tenho muito disso, assim. Eu sou muito pesquisadora das coisas. Eu pesquiso muito e eu tenho que me policiar muito pra começar a fazer as coisas, porque se eu puder ficar pesquisando o resto da vida, eu fico. Essa é a parte boa, né? Buscar referências, ler, se informar. Mas produzir é que é mais difícil, né? Pois é, então é a parte que te deixa mais vulnerável, né? E é a parte que vai te gerar resultado, porque ficar pesquisando não vai te levar a lugar nenhum, né? Chega um ponto em que você meio que fica se escondendo atrás ali dessas coisas a mais, dessas coisas que você não precisaria fazer, que não são essenciais, pra não fazer a parte difícil, né? Não é que tem que começar numa bagunça total, né? Mas às vezes a gente tá pensando lá que precisa do, sei lá, melhor site, do melhor design, de todas as técnicas de produtividade para isso, para começar a ser freela, no caso. Mas no fim das contas, se tu tiver um projeto no primeiro mês e tu tá conseguindo trabalhar naquele projeto, conseguindo se organizar e tal, e não tem uma carga mental extremamente elevada, não sei o que, às vezes tu pode deixar, sei lá, o Pomodoro de lado, sabe? Não que não seja legal usar as técnicas e Pomodoros e não sei o que e tudo mais, e apps e tererão. Mas se tu tá trabalhando uma coisa simples, no fim das contas a ferramenta pode acabar te gerando mais ansiedade e gerando mais coisas pra pensar do que de fato colocar o trabalho na rua, sabe? Então, às vezes a gente pode começar mais simples e conforme as necessidades vão surgindo, a gente vai agregando outras coisas pra diminuir a nossa carga mental e nunca aumentar, né? Porque a gente acaba ficando super estressado e cansado com algo que poderia ser mais simples. Tem uma frase que eu acho que... eu não sei de quem é, mas eu acho que os americanos usam muito, que é tipo keep it simple. E aí tem uma outra variação que é keep it stupidly. Tipo, estupidamente simple, né? Tipo, mantenha isso estupidamente simples. Pra justamente
justamente isso, eu acho, né? Pra aprender durante o processo e também porque tu te liberta, né? E acho que a Giovana falou uma outra coisa que faz muito sentido, que é a questão de que a gente fica vulnerável, né? Assim, quando tu, puxando um pouco pro lado dos freelancers aí, quando tá com um cliente novo na casa, né? Aí tipo, não, é o primeiro trabalho que tu vai passar pra aquele cliente. Principalmente na questão do design, né? Eu não sei se na questão da revisão isso pega também, Carol, porque daí, nossa, isso aqui tá muito bem revisadinho, não sei se funciona assim, né? Não. Nossa, como ela revisou muito bem isso aqui, né? Não deve ser o mesmo impacto. Mas em arte é uma coisa que tu quer, cara, não, vou fazer um layout, eu quero fazer um layout legal. E aí tu fica, né? Porque vai ser o primeiro layout que o cliente vai ver, vai ser o primeiro contato, daí ele já me pagou, será que ele vai ver que eu sou realmente competente? Será que ele vai se decepcionar? Ele vai se frustrar? Então o cara começa a segurar o trabalho, daí tu começa a carregar no esmero, né? Vou ficar fazendo mais um ajuste aqui. Não, mas se eu colocar mais um degradezinho, não, vou colocar mais uma sombra aqui, vou não sei o que lá. Daqui a pouco tu tá fazendo tanta perfumaria, cara, que tu tá deixando outros trabalhos de lado. E aquilo ali já tá bom o suficiente pra aquele trabalho. Saber dosar a importância de cada trabalho também é importante. Tipo, olha, esse aqui é um trabalho que é muito importante, porque quando ele for pra rua, o cliente vai faturar tanto. Quando ele for pra rua, ele vai impactar tantas pessoas. Isso aqui é de extrema importância. Isso aqui pode trazer novas pessoas pro conselho de administração da empresa, sei lá. E tem as coisas que são do dia a dia, cara. Aí puxando pro lado do design, é simplesmente uma coisa que vai ficar lá dentro da empresa, que duas pessoas vão ver um sinal lá de que, cuidado, fio solto. Depois de amanhã já nem vai estar mais lá o sinal. Então tem que saber dosar também aonde colocar toda essa intensidade e onde não colocar, né? Na revisão funciona assim, a pessoa, mais talvez pra iniciantes, mas não querer deixar o trabalho ir também. Tipo, eu já revisei isso aqui 3 vezes, mas eu poderia dar mais uma revisadinha, porque sempre tem alguma coisa que a gente não viu, ou que pode ser melhorado, e no fundo é uma insegurança, né? Porque tu realmente não quer ficar frágil, exposto a críticas e tal. Num ponto, realmente as coisas têm que continuar fluindo, então concordo contigo, assim, tem que deixar um pouco de lado o perfeccionismo e trabalhar na medida do que é possível, né? Como é que é na tua área, assim, por exemplo, Carol, tu tem lá um texto de, sei lá, 500 caracteres pra revisar. Quantas vezes tu lê ele? Como é que é? Tu lê ele inteiro? Tu, não, vou dedicar agora 5 minutos no primeiro parágrafo, 20 minutos no segundo. Tem, assim, um roteiro que tu obedece pra fazer a revisão? Como é que funciona? Dá um preview aí do curso. Não é muito assim. Aí depende bastante do trabalho, depende da qualidade da escrita, né? Mas tu vai, claro, dedicar mais tempo àquilo que tá pior e menos tempo àquilo que tá melhor. E se tu precisa reescrever muita coisa ou coisas assim, tu vai reler aquilo mais de uma vez e tal. O que eu tenho por política, assim, textos até 5 páginas e que eu tenho um prazo ok pra revisar, não preciso, tipo, não é aquele e-mail, Carol, preciso disso aqui pra daqui 1 hora. Eu reviso todo o texto e depois eu reescuto o texto pra ver se ficou tudo certinho e tal, ou se precisa de mais alguma alteração. Eu escuto o texto, porque às vezes é mais fácil perceber repetições e tudo mais. Tu escuta, tu diz que tu lê ele em voz alta pra ti, desculpa a ignorância. No software? Não. É assim, ó, o Word tem, pelo menos nas versões mais recentes, ele tem uma ferramenta de voz alta. Ele lê o texto pra ti. Então, editores de PDF tem isso há bastante tempo já, então versões antigas também tem esse recurso. E aí eu gosto de escutar o texto, porque sempre quando tu vai reler algo da segunda vez, tu vai pulando, tu vai lendo com menos atenção, tu já sabe aquilo que o texto tá dizendo. Então, é mais fácil tu escutar e perceber e ir acompanhando a leitura com o ouvido também. Isso faz parte, né, do meu processo. Leio o texto uma vez, vou abrindo a trilha facão, e aí na segunda passada eu vou fazendo a jardinagem, sabe? Eu vou arrumando uma coisinha ali, dando uma reparadinha aqui, plantando a florzinha, e ainda depois, pra finalizar, ainda passa o corretor do Word pra desencargo de consciência, que às vezes tem alguma coisinha, e ainda tem lá mais um verificador de padronização no fim. Então eu tenho essas 4 etapas, assim, que são meio básicas de textos, mas é que eu não trabalho geralmente com textos de 200,
300 páginas, né? Eu posso ter esse cuidado maior. Mas se for livros e coisas assim, isso já não é possível. Por isso que livro geralmente tem 2, 3, 4 revisores. Porque tu consegue ter esses olhos frescos numa forma mais rápida, né? Porque se eu quero refrescar os meus olhos, eu tenho que recorrer à tecnologia, tenho que, né, fazer essas outras estratégias. Mas é assim que funciona. Não sei se deu pra ter uma ideia, se ficou muito abstrato. Deu sim. Quando tem mais de um revisor por livro, os revisores revisam a mesma parte? Todo livro, 3 revisores, ou eles dividem em 3 partes? Não, dividir em 3 partes é uma má ideia, péssima ideia. Não façam isso. Porque cada revisor tem o seu estilo, assim como cada escritor, cada redator tem seu estilo, cada revisor tem seu estilo, né? Sua forma de intervir no texto, e tu acaba tendo algo não padronizado no fim. Tu junta um monstro de Frankenstein em 3 partes. Então, sim, os revisores em livros e coisas assim revisam 3 vezes a mesma coisa. Por exemplo, o primeiro revisor é aquele que vai mexer mais, que vai talvez reescrever alguma coisa que esteja mal, vai ter dúvidas, que vai tirar com o autor, vai deixar comentários, vai fazer mais pesquisa de datas, nomes e coisas assim. E depois um livro, né, passa para diagramação, aí depois vem para os revisores já em formato de livro mesmo, e aí esses revisores vão cuidar de outras coisas além da gramática, vão cuidar se o livro está todo padronizado, os destaques, os títulos, o cabeçalho, o rodapé, as numerações. E nessa etapa, assim, geralmente vai passando por mais revisores. O ideal é, enquanto estivermos encontrando erros, estaremos revisando este texto. Mas é claro que a gente sabe que hoje em dia não acontece mais isso, porque acaba tornando o processo caro para ter tantas pessoas revisando e trabalhando em cima do texto. Geralmente passa ali por uns 3 revisores no máximo e vai pra rua. Estamos tendo uma aula com a Carol aí de revisão já. Agora as pessoas já dormiram. Podem voltar, pessoal! A não ser as que vão comprar seu curso quando ele sair. Olha aí. Os caras estão fazendo um podcast de menos é mais e colocam algo de revisão, ali uma aula de revisão no meio, né? Tipo, qual que é o sentido disso, né, cara? É legal trazer esses exemplos particulares de cada um, porque a gente vê como é que é o comportamento de cada um, né? Por mais que as atividades sejam diferentes, o comportamento de cada um ali é interessante e acho que pode trazer insights pra quem tá ouvindo, né? Porque, tipo, eu não sabia que, por exemplo, vai ter 3 pessoas ali, vai ter as 3 pessoas trabalhando na mesma coisa, me parecia uma coisa que não era produtiva. Mas tem uma razão, né? Porque tem que manter o estilo, né? E qualidade, né? No fim das contas, essas 3 pessoas são 3 filtros de qualidades diferentes, assim. Tem essa questão da qualidade, que eu acho que é uma coisa que preocupa muito, né? Os empreendedores, microempreendedores, criativos e tal, que... Não, precisa ter qualidade. Só que, cara, qualidade é uma coisa, exagero é outra. Eu acho que encontrar essa linha que é o complicado. O que é a qualidade? Uma coisa que sempre vem na cabeça quando eu tô falando sobre esse assunto são as redes sociais. Se a gente parar pra lembrar como era o Instagram no início e o que ele é hoje, ele já é bem diferente, né? O Instagram no início tu só postava foto e conseguia seguir as pessoas, né? Hoje já tem mensagem privada, tu consegue seguir hashtag, tu consegue ter os stories, mas quando ele começou, ele era só uma rede social ou um aplicativo pra tu conseguir se sentir um fotógrafo melhor, né? O Twitter é bem um exemplo disso também, né? Do que a gente tava falando. Que tipo, quem começou a usar as arrobas pra marcar pessoas? O usuário. E aí isso virou uma funcionalidade da plataforma. Depois as pessoas começaram a escrever RT e copiar o texto de outros. E aí isso virou um botão dentro da plataforma, né? Isso aí é bem interessante. Isso é um exemplo de como tu tem que aprender, né? Já puxa o conceito lá da Startup Enxuta, né? Do livro, que tipo, tu tem que aprender no processo. Tu não sabe como as pessoas vão usar o teu produto, né? Ou quais são as dificuldades que tu vai encontrar. Se tu ficar mantendo ele muito dentro de casa, tu não tá aprendendo com isso. E esse negócio do Twitter é muito louco, né? Porque os caras inventaram o RT, né? Tipo, os usuários da plataforma inventaram o RT, inventaram o arroba. E depois a plataforma, opa, tá todo mundo fazendo isso aqui, vamos facilitar isso pra eles poderem usar isso aqui com mais facilidade, com mais agilidade. Vamos colocar uns botões aqui, umas funcionalidades que atendam eles. Quer coisa melhor pra deixar os usuários da tua plataforma feliz? Tu endossar aquilo que eles estão fazendo, opa, a gente reconhece o que vocês estão fazendo, vamos colocar uma funcionalidade aqui pra facilitar a vida de vocês. Né? Não é à toa que o Twitter, ele é queridinho por muita gente, né? Hoje ele tá com uma
reputação um pouco tá começando a cair aí por causa dos bots e tal, não sei o quê. Os bots, né? Os robozinhos e tal. E aqueles negócios de tuitadas racistas e não sei o quê. O Twitter tem muito uma ideia de, tipo, ser um local livre, né? De liberdade de expressão. Então, ultimamente aí a coisa tá meio preta pro lado dele, né? Tá difícil a coisa. Mas ele ainda tem, né? Uma coisa de ser uma rede social bem queridinha, né? Mas, Giovana, trazendo um pouco aí pro teu lado de jornalista. No dia a dia, não precisamos falar muito de projeto. Nas tarefas do dia a dia mesmo, assim. Na hora de mandar uma notícia, um trabalho que tu fez, na hora de escrever o e-mail, tu escreve o essencial, tu faz rodeio, sabe? Essas pequenas coisas a gente pode simplificar também no dia a dia. Claro, sem parecer rude, né, e tal. Que nem outro dia eu contei a história do cara que ele só respondia o básico nos e-mails, né? Ele não dava saudação e nem se despedia, nem mandava abraço, não dizia obrigado. Era só o que ele considerava a resposta daquele e-mail, assim. Isso soa até antipático, né? Mas, de certa maneira, é um nível de otimização. Eu acho antipático a esse nível, mas é uma coisa de, tipo, tu descobrir só o que é essencial ali, né? Faz isso também, Giovana? Eu tento. Igual eu falei antes, eu sou a pessoa que tende a ser mais prolífica, assim, mas aí é uma coisa que eu tô mudando aos poucos. Igual, assim, eu tenho alguns templates de e-mail, porque igual se for um e-mail de orçamento ou alguma coisa assim, eu realmente só mudo ali o que precisa ser mudado mesmo, pra ganhar tempo, né? Não dá pra ficar escrevendo a mesma coisa várias vezes. Tem algumas coisas, assim, igual como eu faço muito saque 2.0, meus clientes de social media, então às vezes a resposta é bem parecida, né? Eu vou passar um e-mail, eu vou passar um número de telefone, então eu já tenho um arquivo com todas essas respostas padrões já ali guardado, porque aí eu só copio e colo pra eu não precisar ficar digitando tudo a mesma, né, várias vezes seguidas durante o dia. Agora, se for uma coisa assim que eu tenho que explicar e tal, um e-mail que eu tiver que responder explicando alguma coisa ou destrinchando o assunto um pouco, aí já demora mais, mas eu tento não demorar muito nisso, realmente para sobrar tempo para escrever, né? Quando eu tô escrevendo, eu tento fazer o melhor pro texto ficar bom, assim, igual às vezes pro aparelho mesmo. Às vezes você me passa uma referência, mas aí eu acho que uma referência não tá bom, então eu procuro outras para complementar, pro texto ficar melhor. Agora, para revisar, eu reviso uma vez e te mando, e aí você revisa a segunda e tá bom. Não são 3 pessoas, mas... Quando eu reviso, né? Eita. Não, às vezes eu te mando um recadinho, tipo assim, ó, tem um errinho lá, conserta, por favor, porque às vezes passa, né, não tem jeito. E esse é um bom exemplo até das notícias, que claro que as notícias têm a importância, né, ela tem uma importância, a gente tá comunicando, reportando algo pra audiência, mas as notícias são algo que a gente faz diariamente, né, de segunda a sexta a gente faz isso. Se a gente for sentar pra ficar revisando uma notícia durante 3 horas do dia, isso é improdutivo, a gente não consegue fazer uma notícia por dia. Isso é um exemplo bom. Não, e não dá pra eu escrever, tipo, pegar um dia, tirar uma segunda-feira e escrever todas, né, porque tem que ser o mais recente possível, né? Tem que ser uma novidade, tem que ter a questão de ter o texto publicado logo, pra não ficar muito depois, né? Que a notícia já tá velha e tal. Então não é uma coisa assim que dá pra eu fazer, eu sentar um dia e escrever as 5 notícias da semana, né? Tem que ser uma por dia mesmo. E aí não dá pra ter tanto apego também, né? A importância é tipo, olha, gente, aconteceu isso aqui, a gente acha que é legal que vocês saibam. Presta atenção nisso aqui. Legal, isso que é o teor. Claro, vai ter alguma coisa lá revisada e tal, que talvez tenha algum erro de digitação, algum erro, talvez a gente já ali na edição viu, ficou sem sentido. Beleza, pode acontecer. Mas isso não compromete a notícia. Claro, só se for no parágrafo, no primeiro parágrafo lá onde é que tá o resumo da notícia. Ok, aí se ninguém entendeu o que aquela notícia tá reportando, aí sim, isso é um problema. Mas se no geral tá clara a mensagem daquela notícia, é isso que é o importante. Isso que é o essencial. E isso que tem que ficar claro para as pessoas que estão ouvindo a gente. Não é deixar o esmero de lado, não é ser preguiçoso, não é ser relaxado, né? Uma coisa que a gente ouvia muito, assim, das professoras o menino lá é muito relaxado, né? Não é ser relaxado, é tu saber o que é essencial e o que não é, o que pode passar, o que não pode passar. E tem também aquela diquinha assim, ó, compromete, esse erro ali, a vírgula fora do lugar compromete, a notícia vai ficar impraticável se aquela vírgula estiver ali, vai ficar, tá impraticável, tá mudando o sentido da notícia. Então isso aqui tá errado, isso aqui precisa, de fato, uma revisão aqui, a gente precisa consertar. Mas se não tá comprometendo, cara, deixa passar, vai em frente, o carro precisa continuar indo. Sim, né, eu também acho que o principal é o conteúdo, né, se o conteúdo tá bem feito e tem valor pra quem tá lendo, eu acho que é o principal mesmo, né, detalhes
são detalhes, tem que deixar passar, e aí se você vê o erro depois, você se policia pra ficar mais atento a isso no futuro, mas, né, desapega. Que é difícil, né? Esse que é o difícil, é desapegar, né? Então, principalmente quando tem trabalho criativo envolvido, né? Porque realmente você se apega mais. Como eu fiz faculdade de jornalismo, então eu tô acostumada às pessoas mexendo no meu texto já tem tempo, então já tive que acostumar a deixar pra trás, assim, alguns errinhos. E tem, por exemplo, até, né, mantendo esse exemplo aí nosso, né? Às vezes eu vejo assim, faltou um S aqui. Eu fico pensando, cara, eu vou mandar isso aqui de volta pra Giovana. De repente a Giovana já tá fazendo outros trabalhos lá, ela vai me responder isso aqui daqui a 3 horas. Se conseguir responder hoje, de repente ela responde só amanhã. Então tem toda uma dificuldade que eu meço o negócio, eu peso assim, tá? Vale a pena acionar ela, vale a pena deixar assim, ou eu mesmo mudo. Eu vou fazendo assim, porque o negócio precisa tocar. A gente tem que ter uma notícia por dia e a notícia tem que estar comunicável. Se ela não tá comunicável, ok, ela é um problema. Eu preciso pausar isso aqui e falar com a Giovana. Se ela não tá comprometendo, o processo tem que seguir. Com certeza. E é engraçado porque, tipo assim, no aparelho é uma coisa que eu uso muito isso. Porque eu nunca tenho as condições ideais pra fazer as coisas. Por exemplo, agora recentemente a gente criou a área restrita dos apoiadores no aparelho, né? Eles fazem login pra poder acessar conteúdos exclusivos. Aquela área tem muita coisa que precisa ser feita. Precisa ser feita, de repente uma outra barrinha, que apareça a foto do cara no topo, que ele se mantenha logado quando ele for ouvir um podcast que é exclusivo e quando ele for navegar para outro podcast ele não precisar logar de novo. Isso eu sei que são funções que precisa ter, mas eu no momento não posso fazer elas. No momento que for oportuno eu vou fazer. Pro momento o que eu preciso que seja feito é que cada apoiador tenha uma senha e um e-mail para poder logar no aparelho. Isso é o que eu preciso. Isso eu tenho, né? Isso é mais um exemplo de descobrir a essência da ação, que é o que eu tô batendo tanto na tecla aqui, que eu acho que é a mensagem que tem que ficar desse podcast, é descobrir qual que é a essência das coisas. E à medida que for possível, eu vou trazer essas novas funções, vai mudar o layout, vai ficar mais fácil. Volta e meia acontece assim do apoiador me mandar um e-mail. Henrique, troca a minha senha, cara, coloca tal coisa. Eu mudo a senha do cara, velho. Eu mudo a senha dele. Ele não tem como mudar a senha sozinho, por enquanto. Depois ele vai conseguir mudar a senha sozinho. Eu não vou ter acesso a isso. Mas o que dá pra fazer hoje é isso. Que eu acho que, aliás, a gente já falou isso em outro podcast, que é o que dá pra fazer, né? Que é o que quebra o perfeccionismo, o que quebra a procrastinação. O que dá pra fazer é isso. E o que precisa ser feito é isso. Essa é a essência. Essa é a facilidade que tem que ter. Eu acho que essa noção de essência também não fica só ali no trabalho prático, né? Vai também para você reavaliar seus relacionamentos com as pessoas, né? Com quem você trabalha, né? Às vezes você tá trabalhando com um cliente que não tá te fazendo bem e talvez seja melhor, né? Pensar que menos é mais e aí você pode trabalhar com menos, porém melhores. Eu acho que também, igual para consumo de conteúdo também, né? Hoje em dia a gente tem conteúdo chegando toda hora de vários lugares diferentes e acaba que a gente não absorve nada direito. Então, aplicar isso aí também, né? Fazer aquela faxininha nas redes sociais, parar de seguir contas que não estão te fazendo nenhum bem e nenhum favor e tal. E usar esse conceito em vários outros aspectos, né? Não só na hora de fazer as coisas do trabalho ali. Exato, boa. Não tinha nem pensado por esse viés e realmente isso é válido, né? Isso é muito bizarro, né? Porque hoje a gente consegue ter uma dieta de informações que a gente mesmo faz, né? Por exemplo, ficar refém dos feeds de redes sociais, cara, é uma coisa que pode ser muito nociva, muito tóxica, né? Eu, por exemplo, sou muito... Cara, me deixa mal ver maus tratos com animais, por exemplo, ou crueldade entre pessoas mesmo, sabe? Cenas fortes, que nem aquele negócio lá do exército dando 80 tiros no carro, essas coisas. Cara, eu detesto ver essas coisas. Eu acho que a gente precisa ficar sabendo disso, dessas coisas, tem que saber que existe e tal, mas eu não gosto de ficar vendo isso sendo repetido toda hora nas redes sociais. Eu entendo que isso é importante pro debate popular, a gente precisa conversar sobre isso, mas, por exemplo, cara, cena de maltrato com animal, assim, me faz mal, cara. Me faz mal. E as pessoas gostam de publicar essas coisas e tal, até pra chamar atenção pra causa, né? Mas, assim, o meu ponto com isso que eu tô dizendo é que, assim, cara, hoje a gente tem a opção de desligar as coisas, né? Não é só um canal de televisão que a gente assiste na hora que a televisão lá determina, que o canal determina que a gente deve assistir aquilo. Hoje a gente tem mais o controle das coisas, né? E tu conseguir aplicar isso, o menos é mais, em relação à tua dieta de conteúdo também é importante. Porque tudo isso que a gente tá vendo nas redes sociais tá consumindo eu acredito muito nisso, que fica consumindo o nosso processamento. E se tu tá vendo coisas que não são boas pra ti, que te fazem mal, isso vai afetar a tua vida. Não só em termos de produtividade, em termos de, né, na tua vida de negócio, mas isso vai levar pro teu relacionamento, pra tua família, pros teus amigos. Isso afeta a gente. Saber de fato o que é o essencial do conteúdo também é importante, né? É bem legal esse ponto que tu trouxe aí, Giovana. Sim. Eu vi uma notícia, um texto no
Medium esses dias, que eles agora têm uma publicação voltada pra saúde, né? E aí era falando, assim, que redes sociais estão, de fato, tipo, tem gente estudando isso e tá comprovando que tá prejudicando o cérebro, a memória, o jeito que a nossa memória funciona. E, tipo, de uns tempos pra cá eu tenho parado pra pensar nisso. Tipo, eu tô esquecendo as coisas com muito mais facilidade do que há 5 anos atrás, por exemplo. Porque eu acho que chegou no ponto que a gente não aguenta mais ver tanta notícia o tempo todo, né? E tem muita notícia que é gatilho, né? Então agora até as pessoas estão se policiando mais pra isso, né? Pra avisar que aquele conteúdo ali tem gatilho pra você já meio que se preparar, assim, ou então nem pular, né? Nem consumir aquilo. Gatilho em que sentido, Giovana? Igual, por exemplo, conteúdo sobre estupro, por exemplo, pode ser um gatilho pra quem já sofreu, né? Conteúdo sobre suicídio pode ser um gatilho pra quem já tentou, nesse sentido, assim. Sim. Ah, entendi. É uma loucura, né? Essas coisas assim. E é engraçado que tu falou da memória. Essa semana eu comecei a pensar nisso em relação a mim. Eu tenho consumido muito conteúdo, né? E eu tenho engatado um livro atrás do outro, assim. E esses dias a Lua, minha namorada, perguntou assim: e aí, como é que foi o final daquele livro lá? Eu tava lendo o Wild, aquele da Cheryl Strayed. Como é que foi o final do livro? Cara, na hora eu não conseguia dizer pra ela como é que era o final. Que eu tinha lido há 2, 3 dias atrás, assim. Não, ela só, acontece isso, aquilo, não sei o quê. Também não vou entrar em detalhes, né, pra quem ainda vai ler o livro ou vai assistir o filme. E, cara, eu fiquei assim, como que eu não conseguia lembrar do livro, né? Eu até lembrei daquele podcast que a gente fez sobre livro físico e livro digital, porque esse eu li no digital. Eu fiquei pensando, caralho, será que aquela parada de reter o conteúdo no digital, né? Porque dizem que, naquele podcast eu falei que tem uma pesquisa que os caras fizeram que as pessoas que consomem conteúdo no digital, no leitor, no e-reader, né? Ou no Kindle, no iPad, sei lá, enfim, a tendência é reter menos conteúdo. E eu fiquei pensando, será que aquilo é verdade? Mas, claro, eu acho que não é só isso, eu acho que é uma questão de que a gente tá, de fato, numa era que a informação é abundante e se tu tem um perfil curioso, como nós aqui somos comunicadores e pessoas que produzem conteúdo e, consequentemente, tem que estar, né, sempre consumindo conteúdo para ter conteúdo para produzir, para apresentar, né, a gente acaba, eu acho que chega uma hora que o cérebro não processa, né, a gente não tem essa aptidão, essa habilidade, né. Se tu parar pra pensar, dizem que hoje em dia as crianças hoje, elas são muito eloquentes, né, elas são muito inteligentes. Eu não sei se não tá rolando uma evolução, assim, né? Porque são crianças que nasceram nessa era, sei lá, meu. Mas, de fato, a gente tem que... talvez o cérebro delas já consegue processar mais informação que o nosso. Mas até a Brené Brown cunhou uma frase esses dias, que aí tem o FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out. E aí ela criou o JOMO, que é o Joy of Missing Out, que é você deliberadamente e conscientemente não obter aquela informação pelo bem da sua saúde mental, assim. Sensacional. Né? Então, tipo, é de você realmente ter menos canais de informação, ter menos fontes de conteúdo pra você consumir, pra você, tipo assim, viver a sua vida um pouco mais tranquilo. Nossa, muito bom. Joy, como é que é? Joy of Missing Out, tipo assim, o prazer de deixar isso aqui passar. Tipo, não sei o que é esse assunto, não quero saber e tô muito bem com essa decisão, assim. Em outras palavras, sem tempo, irmão. Sem tempo, irmão, exatamente. Isso é uma bela dica, cara, porque eu já faço mais ou menos isso assim também, tipo, olha, não, isso aqui eu não quero lidar com isso aqui agora, mas é legal a gente amplificar isso, falar aqui no podcast, porque, cara, não se sintam culpados, né, a gente até falou naquele outro podcast com o Vini, né, Giovana, que a gente tava falando de FOMO mesmo, eu me lembro que eu falei assim, cara, tá, mas qual que é o problema de tu deixar passar, né, daí a gente fala, né, que o FOMO realmente, ele, né, a pessoa fica com ansiedade, né, ela tem que saber tudo que tá acontecendo, só que, cara, é impossível de saber tudo que tá acontecendo, então, relaxa e deixa passar, velho, sem tempo, irmão. Igual o Twitter mesmo, você tem que entrar sabendo que, assim, aqueles 15 minutos que você vai passar lá é aquilo ali, o que passou, porque é uma rede que é muito veloz, né, as coisas vão atualizando muito rápido, então, assim, se você não quiser enlouquecer, você tem que entrar com um mindset muito de boa, assim, muito definido pra ver aquilo e é isso. Eu me lembro que tu falou do Twitter agora, cara, eu me lembro da época, eu acho que eu entrei em Twitter 2009, e eu me lembro que eu tinha, assim, o hábito de, antes de começar a trabalhar, olhar o Twitter, e aí eu começava a rodar ali o Twitter e tal, chegava lá embaixo e aí começava a repetir os tweets, que eu já tinha visto no dia anterior, na manhã anterior, tipo, né, das 24 horas anteriores. Cara, hoje
hoje isso é impossível, cara. Não tem mais fim o negócio. E acho que isso gera muita ansiedade, né? Esses feeds eternos. Tu entra no Facebook e tu começa a ver as coisas ali, não para. Não tem um momento de tipo, chega, tu já viu tudo, agora vai fazer outra coisa. É curioso porque, se eu não me engano, tem estudos que mostram que isso aumenta a ansiedade, né? Acho que nem precisa fazer estudo pra tu saber que isso aí de fato aumenta a ansiedade e que os sites agora, indo na contramão disso, os sites agora estão voltando com aquele modelo antigo de blog, né? Que tipo, tu vai lá, tu lê uma notícia no site, quando tu chegar no rodapé daquela notícia, já carrega outra, e já carrega outra, e já carrega outra. Dentro, né, do momento de leitura, né? Muitos sites têm isso na home, que quando tu chegou lá no rodapé, carrega mais opções de notícia pra tu clicar e pra tu ler. Mas isso que eu tô falando... mas o que eu tô falando é dentro da notícia ali. Chegou no rodapé, já carregou outra. Cara! E aí, então, tu tem isso nas redes sociais, agora nos sites de notícias tu tem isso. Essa rolagem infinita é uma perdição, velho. Tem que chegar uma hora... Não, já vi o suficiente, né? Tem que te conscientizar, né? Já vi o suficiente, vou fazer outra coisa. O que é muito difícil. E acaba que, tipo, o ciclo da notícia tá muito veloz, assim, né? Você não consegue nem processar direito. O Mamilos mesmo, elas fizeram um episódio sobre o atentado de Suzano 2 semanas depois, porque elas falaram, assim, que, tipo, não tinha como fazer na semana, porque não tinha as informações ainda, não tinha, elas tinham que processar primeiro o que aconteceu, entender o que aconteceu direito pra poder fazer um episódio, porque, assim, as coisas vão acontecendo tão rápido e tá tudo noticiado tão rápido que acaba que você demora até a formar a sua própria opinião, né, porque não tem mais, assim, você não tem tempo de respirar pra entender o que tá acontecendo. É rápido e fragmentado, né, ao mesmo tempo que eles estão noticiando diversas vezes, mas é pouca coisa pra aquela narrativa, né, é um fato muito pequeno que ainda precisa ter mais contexto, e aí fica todo mundo ali ansioso, esperando mais, né, informações, e isso daqui a pouco, né, que nem tu falou aí, demora 2 semanas pra ser apurado o que aconteceu e tal. É uma doideira, cara, a gente tá numa era aí que a gente precisa de muita conscientização da maneira como a gente consome conteúdo, né, que louco isso. Giovana, aproveitando que tu tá com a palavra aí, vamos fazer aquele final edificante de sempre aí. Tira um coelho da cartola aí, Giovana. E já convido o pessoal pra te acompanhar. Eu tenho dicas para o final. O cara... Olha só o final da Giovana. Tem gente que escuta esse podcast só pra saber tuas dicas no final, Giovana. Não, Henrique, isso é tipo coisa da sua cabeça. Que isso. Então, eu vou indicar um vídeo que é do Matt D'Avella. Ele é o diretor daquele documentário Minimalismo lá da Netflix. E ele tem um canal no YouTube, né? E aí ele fez um vídeo, acho que mês passado, que chama The Disciplined Pursuit of Less, né? Que é a busca disciplinada do menos. E aí nesse vídeo ele entrevista o cara que escreveu aquele livro Essencialismo, que é bem famosinho, Greg McKeown. E o vídeo é bem legal, porque aí ele fala, o autor do livro fala muito de pensar em uma nova perspectiva de dizer não para as pessoas, que o não, na verdade, né, você tá dizendo um não para alguma coisa que não vai te acrescentar, para poder ter o tempo de fazer algo que vai te acrescentar e que pode acrescentar até para sua comunidade em volta e tudo mais. E ele fala assim de você criar os seus hábitos essenciais. Quais são os hábitos que para você fazem diferença no seu dia e você praticar esses hábitos essenciais e abrir mão dos outros que não são tão essenciais assim. Então eu vou deixar de dica o vídeo e também o livro, que eu não li ainda, mas tá na minha lista. Meio Silvio Santos, né? Eu não li, mas minha filha leu e disse que é muito bom. Não, é porque parece ser interessante. O livro é tipo best-seller e tudo mais, eles devem saber o que eles estão falando. Não, com certeza, eu tô brincando. E aí tu diz que não tem dica legal e já sai soltando uns negócios incríveis aí, Giovana. Não, falei que eu guardei uma dica. Olha aí. Guardei uma dica pro final. Charminho. Vai lá. Desculpa, te atrapalhei. E aí um último vídeo, que na verdade, assim, não tem muito a ver com o tema, mas que eu achei legal, assim, eu acho que dá pra tirar uma coisa legal da mensagem, que é do Meteoro Brasil. O vídeo chama Quem Previu a Internet. E aí ele fala do Arthur Clarke, que é o autor do 2001 Odisseia no Espaço, e do McLuhan. Comunicadores conhecerão, que é um autor muito... o Marshall McLuhan, é um autor muito famoso dentro da comunicação, que ele tem um livro que chama Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem. E aí eles pegam uma citação dele, que fala assim, que o artista capta a mensagem dos desafios culturais e tecnológicos décadas antes que seus impactos e transformações ocorram. O artista, então, constrói uma arca de Noé para que enfrentemos os desafios que estão por vir. E eu acho que, assim, não tem exatamente a ver com o tema, mas eu acho que essa noção da arca de Noé é bem interessante, assim, né, de você pegar o essencial de cada coisa, uma amostra de cada coisa e colocar entre as suas habilidades. E é isso, são essas as minhas dicas.
de hoje. Finais. Sensacional. Então, nas redes sociais, a minha arroba é Giovana Beltrão, Giovana com I e com 2 N's. Eu tô sempre no Twitter, sempre no Instagram. E de segunda a sexta eu escrevo as notícias que saem no aparelhoelétrico.com. E é isso. Obrigada, Henrique. Carol, foi um prazer participar de outro episódio com você. Até a próxima. E tchau pra todo mundo. Muito bem. Grande Giovana Beltrão. Carol, como é que a gente encerra aí depois dessas dicas? O que eu vou dizer? O que eu vou dizer? Eu sou mais do quem sabe faz ao vivo. Não, eu tava pensando aqui, na verdade, que às vezes a gente acaba se enrolando demais e pensando em muita coisa e juntando muita coisa nessa volta, pensando que são essenciais para fazer o sucesso, né? Ou seguir muitas fórmulas, porque a gente viu que o fulano, o ciclano seguem aquelas fórmulas e tal. E na verdade o que a gente precisava era parar, se organizar e planejar, sabe? Ver o que tem, ver o que ainda é preciso ter para começar, ou para continuar, ou para melhorar. E é isso, assim, vindo de uma área que tem barreira de entrada até bastante baixa, porque para revisar não precisa muito mais do que conhecimento e um computador, e a partir daí a pessoa pode ir, claro, fazendo cursos, comprando livros e melhorando e tal, assim, mas eu vejo que nessa área, pelo menos, as pessoas estão muito preocupadas em fazer 1000 cursos e coisas, que às vezes um curso seria suficiente, aí começa, vê se aquele curso está se pagando, vê se aquele investimento que tu fez está realmente funcionando, se aquela carreira é realmente para ti, e ir melhorando a partir disso, né? E ter mais calma também, mas o básico eu acho que é organizar, ver o que já tem, ver o que é preciso ter e ir começando e melhorando a partir disso. Leiam o Startup Enxuta, que eu já tinha também indicado, acho, no podcast Projetos. Eu não tenho uma startup, não trabalho exatamente com tecnologia, mas acho que é um livro bem inspirador, assim, para quem está começando, para quem pensa em ter um negócio, porque fala ali das dificuldades e fala sobre pesquisa e MVP e tudo mais. Todo mundo, por mais diversa que seja a área, vai tirar ali alguma ideia interessante pro seu início, assim. Vocês me encontram na @revisãoparaquê, podem seguir lá no Instagram, que é onde eu tenho conversado mais com o pessoal, que é mais fácil da gente conversar. E é isso, obrigada, Giovana, obrigada, Henrique, pelo convite, e um beijo pra todo mundo. Muito bem, valeu, Giovana, valeu, Carol, a gente vai se falando, grande abraço, finalzinho direto e reto, enxuto, menos é mais. E esse papo continua lá nos comentários do site. Conta pra gente o que você achou de toda essa conversa. Você concorda ou discorda do que a gente disse? Comenta lá e vamos levar o assunto adiante. E se você gostou desse episódio, curta e compartilhe o post nas suas redes sociais. Isso ajuda o aparelho a continuar informando, qualificando e inspirando os microempreendedores criativos. Para ficar em dia com nossas atualizações e conhecer um pouco dos bastidores do aparelho elétrico, te cadastra na nossa newsletter. Tudo que é importante vai sempre para nossa news. E lá eu também compartilho um pouco dos meus erros e acertos pilotando o aparelho elétrico. Te interessou? Então cadastra teu e-mail no aparelhoelétrico.com/notas da diretoria. aparelhoelétrico.com/notas da diretoria. Todos os links citados nesse episódio estão na descrição do post no site do Aparelho Elétrico. Nosso podcast é produzido e apresentado por esse que vos fala, Henrique Portman, e a higienização do áudio fica por conta da Tomate Cereja Produtora. Feito! Então era isso, um grande abraço e até mais.